Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso papo de hoje. A gente tem um material bem interessante aqui. Opa, vamos lá. A gente vai mergulhar, assim, em 3 análises diferentes sobre um único capítulo da Bíblia, Oséias 11. Temos um comentário do pastor Heber Totti-Armin, uma reflexão da Rosana Barros e vários trechos do comentário bíblico adventista do sétimo dia. É um jeito bem legal de olhar para o mesmo texto por 3 janelas diferentes, né? Exatamente. E a nossa missão aqui é tentar entender a história que esses textos contam sobre uma relação, no mínimo, dramática. Ah, com certeza. A de um amor divino que é descrito como total, incondicional, e uma traição humana que parece, assim, não ter fim. A pergunta que fica martelando depois de ler tudo isso é: como um amor tão profundo, tão intenso, lida com o ser rejeitado o tempo todo? É o tipo de pergunta que vai muito além da teologia, né? Toca em qualquer relação humana. Totalmente. E para começar, a análise do Heber Totti-Armin já joga na mesma imagem que é, assim, um soco no estômago. Nossa, é muito forte. A de um marido perfeito, totalmente dedicado, que é traído pela esposa. E não uma vez, mas repetidamente. E essa metáfora é a espinha dorsal do livro de Oséias. Ele usa essa imagem do casamento para falar da aliança, do pacto entre Deus e o povo de Israel. E o capítulo 11, em especial, é onde essa tensão emocional chega ao ápice. Chega no limite. Exato. O que torna a analogia tão forte, como as fontes apontam, é o contraste absurdo. Qualquer pessoa, qualquer marido humano nessa situação pensaria em separação. Seria coisa, digamos, viável e prudente a se fazer. Claro. Mas o ponto central aqui é que a reação divina que Oséias descreve foge completamente a essa lógica. Mesmo sentindo a dor da traição, a primeira opção de Deus nunca é desistir. É sempre considerar a possibilidade de recomeçar. Ok, vamos mergulhar nisso porque é aqui que a história fica fascinante. O primeiro ponto que salta aos olhos em todas as fontes é a forma como esse amor é demonstrado. O texto diz: atraiu-os com cordas humanas com laços de amor. Uma frase linda. Linda, mas confesso que a primeira vez que li cordas humanas soou um pouco estranho. Cordas podem prender, controlar. É uma ótima observação e os comentários que temos aqui se debruçam justamente sobre isso. Eles fazem questão de dizer: não pense em correntes usadas para domar um animal. Certo. Pense em algo muito mais delicado. A Rosana Barros usa uma ilustração que eu achei belíssima. Ela compara a ação de Deus à de um pai ensinando o filho pequeno a andar. Ah, boa! Aquela imagem do pai segurando as mãozinhas da criança, deixando ela dar uns passos, mas sem deixar cair. Exatamente isso. Um pai que pega o filho no colo, que cuida dos machucados, que se inclina com toda a ternura para dar comida na boca. A imagem que ela pinta é de um cuidado extremamente paciente, um amor que se adapta à fragilidade do outro, sabe? Que não impõe, mas ampara. São laços no sentido de conexão, de vínculo. Isso, não de aprisionamento. E o comentário bíblico adventista pega essa ideia poética e a transforma numa afirmação teológica muito forte, né? Muito. A fonte diz que Deus não atrai as pessoas pela força bruta. A expressão usada é que ele corteja a inteligência e apela aos afetos. Isso muda tudo. Muda completamente. Não é uma ordem, é um convite. É um amor que trata o ser humano como bem, como um ser humano, com mente, com coração, com capacidade de escolher. E o que é fascinante é a conexão que o comentário faz disso com a vinda de Cristo. Ele é apresentado como a encarnação, a materialização definitiva dessas cordas humanas. Faz todo sentido. O divino se torna humano para se conectar conosco nos nossos próprios termos. Cristo usa a empatia, a simpatia, de uma natureza que ele passa a compartilhar conosco para nos atrair. É o amor se fazendo vulnerável, se fazendo compreensível. Uau, não é um poder esmagador que vem de cima. Exato. É um abraço que vem do lado. Então, de um lado a gente tem essa abordagem, que é toda baseada no respeito, na gentileza, nesses laços de amor, e do outro lado da equação, bom, a resposta de Israel. Aí o contraste é brutal. É brutal, chega a ser doloroso de ler. A Rosana Barros resume de forma bem direta: Israel se portou como um filho rebelde. O texto de Oséias é implacável nisso. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam de mim. É o choque, né? Total.
E não era um afastamento para um nada. Eles corriam para outros deuses, para os Baalins, como o texto disse. E o comentário adventista acrescenta uma camada importante aí, que é o contexto histórico. Essa rebeldia não era só espiritual, de adorar estátuas. Era também política. Como assim? Na prática, em vez de confiarem na aliança que tinham com Deus para se protegerem, eles se rebelaram contra a Síria, que era a grande potência da época, e foram pedir ajuda a quem? Ao Egito. Que ironia! O Egito, lugar de onde eles foram libertados. É como voltar para a casa do opressor pedindo socorro. Exatamente. Eles buscaram uma solução política, uma aliança militar humana, para um problema que, na raiz, era de confiança, de aliança espiritual. E, claro, essa decisão só acelerou o desastre que terminaria com o cativeiro. Imagino. Mas no meio de toda essa bagunça, de toda essa apostasia persistente, como a fonte chama, tem um detalhe que o comentário adventista destaca e que é de arrepiar. Qual? Mesmo com tudo isso, Deus ainda se refere a eles como meu povo. Nossa. Pensa no peso disso. Do ponto de vista de Deus, a identidade deles, o vínculo, continua ali. A outra parte rasgou o contrato e jogou fora, mas para ele a relação ainda existe. Uau. A culpa de Israel não anula o sentimento de pertencimento que Deus tem por eles. É uma teimosia divina em amar. Nossa, isso é muito forte. E me parece que é exatamente esse sentimento que explode no versículo 8, que é o coração de todo o capítulo. Totalmente. Porque até então o texto vem listando a rebeldia, o castigo que estava por vir. A gente está esperando o veredito final, a condenação. Mas não é isso que acontece, né? Não mesmo. O tom muda de uma forma que chega a ser chocante. Muda completamente. É uma virada de 180 graus. A voz que antes narrava a traição agora parece embargada. O texto diz: como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Exato, e a descrição do sentimento divino é muito humana. A Rosana Barros destaca a frase: meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. É uma linguagem visceral. É, visceral. Não parece um decreto de um rei distante, parece o diário de alguém com o coração partido. Totalmente. E para a gente ter uma ideia do que estava em jogo, o comentário adventista nos lembra de duas cidades, Adimá e Zeboim. Certo. A gente sempre lembra de Sodoma e Gomorra, mas essas duas foram destruídas junto com elas, no mesmo evento. O que o texto está dizendo é: Israel, vocês merecem o mesmo destino. A justiça pede isso. Mas, em vez de executar, Deus expressa essa dor, essa relutância imensa em levar a destruição até o fim. É como se o amor entrasse em conflito com a própria justiça. E qual é a solução para esse conflito? Como o amor vence? A resposta está no versículo seguinte, é talvez a frase mais importante de todo o livro de Oséias. A razão para essa virada, para essa misericórdia que parece lógica é: porque eu sou Deus e não homem. Uau! É uma explicação que é quase uma não explicação. Eu faço isso porque essa é a minha natureza. Exato. Pensa na lógica humana que o pastor Eiber Armid escreveu no começo. A reação humana à traição é a vingança, a separação, o você me paga. Com certeza. A reação divina, como Oséias a descreve, opera em outra frequência. É medida por um padrão divino de fidelidade à própria promessa. E o comentário adventista ainda acrescenta uma camada de complexidade nisso que é genial. Manda. A gente tende a pensar que a santidade de Deus e a misericórdia dele são forças opostas, né? Como um Deus santo que odeia o pecado pode ser tão misericordioso com pecadores teimosos? Parece uma contradição. Parece mesmo. Mas a fonte explica que não. A mesma santidade que não tolera a culpa é a santidade da verdade e da fidelidade. E essa fidelidade o obriga, por assim dizer, a ser fiel à sua aliança de amor. Caramba! A santidade de Deus não é só sobre pureza, é também sobre integridade. A fidelidade dele a si mesmo é a base da misericórdia dele para conosco. Isso é incrível. É como se a própria natureza de Deus fosse a garantia da nossa esperança. Mas a história não acaba com ele simplesmente decidindo não destruir o povo, né? Ela vai além. Vai muito além. Vai para uma promessa de restauração.
Sim, o capítulo termina olhando para o futuro. Depois de toda essa angústia, vem a promessa: eu vou chamá-los de volta. E a imagem para esse chamado é poderosíssima. O texto diz que a voz de Deus vai bramar como leão. Um leão. Depois de falar em laços de amor, em cuidar como um pai, a imagem de um leão rugindo parece um pouco assustadora, né? Parece, mas o comentário adventista interpreta essa imagem de forma dupla e muito bonita. A voz do leão é, antes de tudo, majestosa, imponente. É um chamado que não pode ser ignorado, que faz os filhos se reunirem. Certo. Mas é também um aviso solene. É como se o rugido dissesse: venham para a segurança, fujam da ira que está por vir. É um som que inspira reverência, mas também urgência. Entendi. E a Rosana Barros, na análise dela, pega essa promessa e a conecta com algo ainda maior. Sim, com o que ela chama de plano da redenção. Isso. Para ela, esse amor de Oséias, que reluta em punir, é um vislumbre, um trailer, do amor que seria totalmente revelado em Cristo. E ela faz uma conexão direta que amarra tudo de forma brilhante. Primeiro, ela lembra que um dos títulos de Cristo é o leão da tribo de Judá. O mesmo leão. O mesmo leão que ruge para reunir os seus. A imagem de Oséias encontra seu cumprimento final nele. E tem mais. Um detalhe que é quase uma assinatura no texto. Lembra do primeiro versículo de Oséias 11? Do Egito chamei o meu filho. Lembro. Falava da libertação de Israel. Pois é. Séculos depois, o Evangelho de Mateus cita exatamente essa frase. Mas ele aplica a quem? A Jesus, quando a família dele foge para o Egito para escapar de Herodes e depois retorna. Nossa, é verdade. Mateus está dizendo que a história de Israel, a do filho que foi chamado do Egito, era um padrão, uma prefiguração da história do Messias. A conexão entre o drama de Oséias e a história de Cristo se torna explícita. Caramba, que jornada. A gente passou pela dor de um amor traído, pela delicadeza dos laços de amor, pelo choque da rebeldia e da ingratidão, e por essa virada de roteiro impressionante, onde a compaixão divina simplesmente atropela uma ira que seria totalmente justa. Se a gente pudesse destilar a grande ideia que essas três fontes nos trazem sobre Oséias 11, eu acho que seria esta. O capítulo nos revela um amor que funciona numa lógica que não é a nossa. É um amor que, mesmo ferido até a alma, se recusa a desistir. É outra lógica. Totalmente. Um amor que não espera o outro merecer para agir, mas que age para restaurar, porque essa é a sua natureza. Como o próprio texto insiste em dizer, a razão final de tudo isso é uma só, porque eu sou Deus e não um homem. Isso deixa a gente com uma provocação final, que vem de uma ponte que a Rosana Barros faz. Ela compara a ingratidão do antigo Israel com o que ela chama de Israel espiritual de hoje. Uma comparação forte. Muito, e isso levanta uma questão para a gente pensar, né? Se as fontes dizem que Deus buscava seu povo com cordas humanas e laços de amor, que cara teriam esses laços hoje? Essa é a grande questão. Pois é. Num mundo lotado de notificações, de distrações, de mil coisas disputando nossa atenção, como seriam esses laços de amor? Um encontro inesperado, uma ajuda que chega na hora certa, uma intuição. E do outro lado, quais seriam as nossas formas modernas de se afastar, os nossos baalins contemporâneos? Fica aí a reflexão.